que eu vou deixar os Também sapatos. estou a rasca da minha perninha. Ah, estes meus sapatos hoje estão a dificultar um bocadinho a tarefa. doutor, bom Olá, dia. bom dia, bom dia. Ora, então, hoje, doutor Hugo, um grande aplauso para o doutor, que já não ouvíamos há um tempão. Estávamos com saudades. Bom, hoje vamos falar daquelas coisas mais comuns, não é? Que afligem sempre muito os pais, que é as dores de barriga. Vamos começar pelas dores de barriga. O que é uma dor de barriga numa coisinha assim pequenina? Uma dor de barriga é uma dor de cabeça para nós. Tal e qual. Não, é assim, as dores de barriga são um sintoma extremamente frequente e que às vezes é difícil perceber se realmente é uma verdadeira dor de barriga ou não. Claro que depende muito da faixa etária. Nos bebés pequeninos temos mais probabilidade da dor de barriga ter uma causa mesmo por trás, uma cólica, outra situação qualquer. Nos mais velhinhos, à medida que começam a ser mais capazes de utilizar a sua imaginação, a dor de barriga é mais difícil de valorizar. Mas há alguns aspectos que nós temos que ter em atenção. Há uma regra prática que nós utilizamos e que faz algum sentido os pais conhecerem. É que quanto mais longe a criança se queixar do umbigo, maior a probabilidade de ser uma dor de barriga verdadeira. Sério? A maior parte das crianças queixam-se da dor de barriga. Há uns anos atrás. Mas isto é mesmo real. A mim não me dá muito jeito. Pois dá. E vai voltar a dar. Não, é que a minha Ritinha, quando está à mesa, oh, mãe, eu descobri agora que não quero porque estou com uma dor de barriga muito grande, mas depois quando é a sobremesa, já passou. Eu aí tenho uma arma que eu digo aos meus filhos. Olha que eu sou médico, eu sei ver se dói mesmo. Ai, está bem, papá, desculpa. É Mas verdade. essa vantagem não temos todos, não temos. Sim, mas realmente, quanto mais afastado for do umbigo a queixa da criança, maior a probabilidade de ser uma dor de barriga verdadeira. Porque as dores menos verdadeiras, digamos assim, são dores mal definidas e eles localizam ao centro da barriga. Geralmente. Portanto, claro que isto não é sempre, mas isso é importante. Outro sinal de alarme que é importante ter atenção, e isto realmente temos mesmo que levar em conta, é o acordar a meio da noite com dores de barriga. Qualquer dor que acorde uma criança a meio da noite, e aqui estamos a falar em acordar por causa da dor, não é acordar e a seguir começar a queixar-se. Mas qualquer criança que acorde com uma dor a meio da noite, quer dizer que a dor realmente deve ter alguma base orgânica, deve ter aqui alguma causa por trás. Para acordar. E é suficientemente forte para acordar do sono. Portanto, isto é um sinal a termos em atenção. Depois, percebermos também que há uma série de outros sintomas que podem estar em conjunto com a dor de barriga e que nos ajudam a pensar na causa. Nomeadamente, a associação com vómitos sempre muito repetidos, o mau estado da criança, uma criança que quando tem a dor de barriga nota-se que está claramente desconfortável, muito pálida, a transpirar claramente com manifestações de dor. É para levarem atenção. É para levarem atenção, é para levar ao médico, é para levar à urgência, é para levar onde? Se estiverem presentes estes sinais de alarme que eu estou a dizer, é para levar a uma observação médica urgente. Pode ser numa consulta aberta, pode ser num serviço de urgência, no centro de saúde, sim, sem problema nenhum, até porque depois no centro de saúde, se acharem que é preciso fazer algum tipo de exame, também encaminham para a urgência. Exatamente. Portanto, essas dores de barriga, como estes sinais de alarme, são importantes de terem atenção. Agora, aquelas dores que surgem e que as crianças se queixam só quando estão à mesa e que nem precisam de medicação, porque depois até estão a brincar logo a seguir, dores que só surgem em casa e na escola, as crianças não se queixam, a maior probabilidade é que não tenham uma verdadeira causa. E estamos a falar daqueles que verbalizam. Os que não verbalizam. Os que não verbalizam, a dor de barriga é algo intuitivo. Ou seja, a criança queixa-se, chora, não se percebe porquê. Chora, torce, e aí nós, ao observarmos a barriga, ao carregarmos na barriga, vamos perceber se está mais dorido ou se está menos dorido, mas aí muitas vezes nós vamos precisar de fazer outro tipo de exames. Podemos precisar de fazer uma ecografia, se pensarmos que tem ali alguma obstruçãozita do intestino, podemos pensar em fazer uma análise de urina, porque pode ser uma infecção urinária, se associar a febre ou a outros sintomas. Portanto, aí muitas vezes nós vamos precisar de outros instrumentos. Aqui um parênteses também para as dores de barriga, que são as mais frequentes, que são as que surgem ou com situações de diarreia ou com situações de prisão de ventre. Vamos aí. Quer uma situação, quer outra, provocam dores de barriga, que são o que nós chamamos funcionais, porque são dores de barriga que refletem
uma alteração do funcionamento do intestino e, portanto, nós aí vamos ter que atuar de acordo. Mas, mais uma vez, não estamos a falar de uma dor de barriga isolada, estamos a falar da associação a outros sintomas que nos vão pôr numa pista ou noutra e vão nos ajudar a Doutor, tratar de acordo. Eu li na altura, porque a minha filha até aos 3, 4 meses chorava todas as noites com cólicas e nós tínhamos que fazer aquelas massagenzinhas para ela largar aqueles gases que tinha ali acumulados. E li alguns que o maior remédio para as cólicas dos bebés é a paciência dos pais. Não há muito que a gente possa fazer, pois não, doutora, nesses casos? Não, é assim, as cólicas são o nome abstrato que nós damos aos meninos que choram e que nós não sabemos muito bem porquê. Portanto, se nós não... Eu estou a ser honesto. Está a ser honesto, um aplauso, não é, sempre suspeitei. não é gases, não é ar. Não é nada, não tenho a certeza. Depende. Se nós não sabemos muito bem porque é que vem, nós também não tratamos muito bem. Claro. É normal. Claro. Pensa-se que grande parte das vezes tem a ver com essa acumulação de gases, com alguma imaturidade do intestino para lidar com a acumulação de gás e com Aquilo está tudo o a leite. começar a funcionar, Exatamente. não é? Pronto. E a maior parte dos medicamentos até que nós utilizamos vão um bocadinho nesse sentido. Mas não há nenhum medicamento que funcione a 100%, porque as crianças não choram todas pelo mesmo motivo. Não, exatamente. E, Eu lembro-me sempre do pediatra dos meus filhos que se pedia aquelas gotinhas cor-de-rosa. Sim, sim. E uma vez, isto é para o bebê. E ele disse, não, é para si. Isso para mim. Tal e qual. É porque dá-lhe isso e fica convencida que há uma coisa a acontecer. É verdade, é assim. As cólicas geralmente surgem a partir da 3ª, 4ª semana, em força, e depois passam com o tempo. Geralmente, 3, 4 meses, a maior parte das cólicas passam. Há algumas coisas que são importantes. Primeiro, percebemos que as crianças pequeninas, quando choram, os bebés pequeninos, precisam de contacto físico. Claro. E, portanto, é sempre bom um colinho, contacto físico. As próprias massagens é uma forma de interação com o bebé e, portanto, se calhar até mais do que a massagem, este contacto e esta proximidade, depois esta aparecem interação as avós que dizem, é importante. não cedas sempre que eles começam a chorar, porque depois não querem sempre colo e não se habituam à cama. Temos tempo depois para fazer isso. É? Temos tempo para fazer isso. O colinho acho que não quer demais assim nos pequeninos. Acho mesmo. Estou mesmo convencido disso e foi aquilo que eu fiz com os meus filhos, é aquilo que eu recomendo. Acho que o colo não quer demais nos bebés pequenos. Um bebé pequeno, com 2 meses, não percebe que vamos deixar chorar para não pegar nele ao colo. Não percebe. Isto é demasiado abstrato, portanto não vale a pena. Não sabe se está lá dentro, se está cá fora. Não vale a pena, não vale Doutor, a pena. Acho que não. Aqui uma coisa que eu julgo que é importante. Sangue nas fezes de uma criança de 3, 4, 5 anos. Sim. Uma criança que normalmente até tem o intestino muito preso, faz o cocó muito duro. Pois, o sangue nas fezes é algo que preocupa imenso os pais. E percebe-se, faz sentido que os pais fiquem preocupados, claro, porque é um sintoma que, à partida, é um bocadinho mais alarmante. Claro que também nós associamos isto e transpomos um bocadinho dos adultos para as crianças. Nos adultos tem um significado completamente diferente. Claro. Nas crianças, as duas principais causas de sangue nas fezes são um bocadinho as causas que eu vos disse para as dores de barriga, que é a prisão de ventre. Se as fezes forem muito duras, ao passar, podem abrir pequeninas feridas na pele do ânus e, portanto, vão provocar dor e vão sangrar. E cada vez que a criança vai fazer o seu cocozito, a ferida abre e sangra um bocadinho. Claro. Geralmente é um sangue vermelho vivo, é um sangue que não vem misturado com as fezes, vem como que a envolver as fezes. Isto é um dado importante, porque é um sangue que vem da parte terminal, portanto vem da região do ânus. Não é para as pessoas ficarem muito alarmadas. Não é para alarmar. Acho que é uma situação para se ver, acho que implica uma observação médica com alguma rapidez, não só para aliviar o desconforto da fissura que se cria, como para inverter este processo da prisão de ventre, porque senão nunca mais damos conta do recado. O que está ali a comer, que está a provocar, se calhar... O que está a comer, beber e, eventualmente, até utilizar algum medicamento que seja adequado, que nós temos medicamentos para essas situações. Como é que uma criança de 24 meses, que está aqui a contar-nos a Lígia Barros, tem uma infecção urinária e tem dores de barriga? Como é que isto acontece? Nós associamos sempre a infecção urinária aos crescidos, não é? Não, a infecção urinária é muito frequente nos pequeninos. Também? É nos pequeninos. Grande parte das vezes surge e não há propriamente uma causa por trás, mas não nos podemos esquecer que nos bebés qualquer malformação ou dilatação a nível do aparelho urinário pode predispor a fazer uma infecção urinária. Portanto, podemos ter ali causas anatómicas que predisponham a criança a fazer uma infecção urinária. Depois também temos que perceber que grande parte das infecções urinárias são adquiridas o que nós dizemos por via ascendente, que é a contaminação do exterior, que sobe pela uretra e vai para a bexiga. Claro que a criança até aos 2 anos usa fralda, portanto, o risco de contaminação é muito maior. Claro. É muito maior. Portanto, é relativamente frequente pequeninos.
grande parte das vezes não temos causa por trás, mas é obrigatório, em qualquer infecção urinária num bebê pequeno, fazer pelo menos uma ecografia para ver se não tem nenhuma dilatação a nível renal ou a nível do aparelho urinário que possa justificar esta infecção urinária e, acima de tudo, que aumente o risco de fazer outras. Dores de barriga, é normal? As dores de barriga são uma queixa relativamente frequente nas infecções urinárias, sim. Temos aqui a Maria Pires Miguel a dizer: o meu filho toma Dapsona e queixa-se com alguma regularidade de desconforto na barriga, mas dura uns minutos e depois passa. Isto é um medicamento muito forte, diz ela. Sabe o que é? Saberá. A Dapsona, eu penso que é brasileiro. Será brasileiro? Eu penso que é brasileiro. Então, portanto, terá outra tecnologia para... Mas, portanto, é normal que alguns... Há medicamentos que dão dores de barriga. As próprias situações que justificam tomar os medicamentos podem dar dores de barriga. Exatamente. Portanto, é um efeito lateral relativamente comum. O que nós temos que perceber sempre é o estado da criança. E se a dor dura pouco tempo e depois passa, à partida é mais tranquilo. Exatamente. E como é que eu ia dizer, um problema que todos nós em casa vivemos quando a criança o vive, que é aquelas infecções virais que trazem da escola. O infectário, o infectário. Exatamente, o infectário, tal e qual. Que dão dores de barriga, que dão muita diarreia, que dão vômitos, febre, e depois dá à família toda, que é uma benção. E geralmente quem passa melhor são as crianças. E mais rapidamente. E depois ficam os pais ali, muito amarelos, perdem 2 ou 3 quilinhos. Mas às vezes, alguns agradecem. Eu atrevo-me a dizer que às vezes é importante que os pais passem um bocadinho por isso para perceber o que é que os filhos sentem. Porque há meninos... Não, isto não é com nenhuma maldade, porque há meninos que estão doentes e os pais ficam preocupados que eles não comem, então estão sempre a meter-lhes comida na boca, e eles vomitam. Enquanto mais vomitam, mais comida se lhes dá para a boca. E depois temos ali um ciclo vicioso. Eu lembro de alguns pais que disseram: eu apanhei e agora eu percebo o que é que o meu filho passou. Ele, se fosse maior, eu podia-lhe desculpar pelo que lhe fiz, porque realmente é verdade. Pronto, essas situações são muito frequentes. As gastroenterites dão vómitos, dão diarreia, podem dar febre. É importante, mais uma vez, nós percebemos o que é típico. Como é que é suposto evoluir uma gastroenterite? Geralmente, se houver febre, dura 3, 4 dias, não é suposto durar mais que isso. Ao fim do 4º dia, em princípio, começa a espaçar, a febre desaparece. Os vómitos, quando surgem, podem durar entre 2 a 4 dias e aqui é importante sabermos o que fazer com os vómitos. Porque é mais preocupante para nós os vómitos do que a diarreia, na medida em que a criança com vómitos não consegue ingerir o que precisa para compensar as suas perdas, enquanto com a diarreia isso já não é bem assim. Portanto, uma criança com vómitos nós temos que a hidratar. Ponto. Água. É aquilo mais importante. Melhor do que a água são os soros que existem nas farmácias, que são soros mesmo para hidratação oral, que para além da água tem um bocadinho de açúcar, porque as crianças comem menos e vai-lhes dar energia, tem alguns minerais que se perdem com os vómitos e com a diarreia, alguns íons importantes para o funcionamento do organismo e, portanto, nós temos que utilizar preferencialmente esses soros. O sabor não é o melhor. Às vezes ajuda que esses soros estejam guardados no frigorífico, porque fresquinhos o sabor eu não vou dizer que é melhor, vou dizer que é menos mau. Mas acho que isso é importante. E depois saber como administrar. Tem sais, é salgado. Exatamente. É salgado e doce ao mesmo tempo, é um bocado estranho. Mas é importante saber também como administrar. Porque as crianças com vómitos, o que é que o organismo faz? Vai estimular a sede. E a criança vai querer beber muito. Claro. E se nós enchermos o estômago, qual é a resposta do organismo? É esvaziá-lo e vomitar. Claro. Portanto, o truque é saber parar e saber dar muitos líquidos, mas sempre de forma faseada, sempre aos bocadinhos, aos golinhos. De 5 em 5 minutos um golinho, de 3 em 3 minutos um golinho. Mesmo que a criança queira beber mais, se nós dermos assim aos bocadinhos, vamos evitar que ela volte a vomitar. Claro. Portanto, vamos conseguir hidratá-la, repor os níveis de hidratação que precisa e quebrar um ciclo vicioso que é a desidratação, que também causa vómitos. Portanto, a criança vomita, fica desidratada, como está desidratada, vomita mais. Portanto, nós temos que quebrar isto. Não se preocupem muito com a comida. Se a criança for bebendo, não precisa comer muito. Desde que coma um bocadinho, vamos deixá-la estar. E, acima de tudo, nunca se deve forçar uma criança a beber ou a comer quando ela está nestas situações. Porque forçar vai ter como resposta mais um vómito. Muito bem, deixe-me só interrompê-lo um bocadinho só para recordar aqui o nosso número de passatempo, que é para passarmos à próxima questão, que para mim é uma questão que vai ser importante, porque eu sou daqueles pais que qualquer coisinha vai logo, ou quereria logo correr para o hospital, mas o doutor já nos vai explicar isso. Entretanto, deixe-me então só recordar o nosso número de passatempo, que é o 760 300 600.
Já sabe também que o prémio do dia são os 1000 euros, portanto 1000 euros são garantidos se a sua chamada for aquela chamada selecionada pelo nosso computador. Portanto, hoje, se for o selecionado, não vai almoçar sem que tenha já 1000 euros do seu lado. Isso é garantinho, é certinho como o destino, que eu caia aqui já redondinho. Tu vê lá. Redondinho. Ainda bem que temos aqui o nosso pediatra. Temos aqui o nosso pediatra, não há problema nenhum, que eu sou como aos putos. Portanto, não há problema nenhum. Portanto, 1000 euros são garantidos e depois, já com 1000 euros do seu lado, vai jogar connosco ao Furo da Sorte e vai fazer com que este prémio cresça para os valores... Oi? Que, alguma coisa vai cair. É a casa. E se a casa cair... Deixa... Pronto. Vai conseguir sempre juntar aos 1000 euros aqueles valores fixos que conhece, os 250, os 500 euros, os 750. Isto em 95% das vezes acontece sempre. Portanto, é muito raro levar só os 1000 euros para casa, mas também pode ter a sorte de conseguir juntar aos 1000 euros o jackpot, que hoje está nos 15.000 euros, o que significa que leva então para casa um total em cartão, livre de impostos, com 16.000 euros. Portanto, você acha que sim? Vá ligando, tem até bem perto das 13 para ligar então 760 300 600 e levar daqui alguma coisinha hoje que dê aí uma volta aí ao seu orçamento familiar. Tenho a certeza que vai pagar muitas contas que precisava. Portanto, se acha que sim, são 74 cêntimos que investe, 760 300, 600. Doutor, a minha questão. A tua questão que eu depois tenho outras no Facebook. E agora eu posso também, só um parênteses, gostava só de reforçar os sinais de alarme dos vómitos, só para fechar. Sim, desculpe então. Porque eu acho que isso é o mais importante, as pessoas perceberem quando é que os vómitos são preocupantes, porque são extremamente frequentes, e só assim 2 ou 3 pontos que eu acho que era importante reforçar. Primeiro, vómitos repetidos, mesmo com esta hidratação aos bocadinhos, uma criança que não tolera líquidos tem que ser vista. Uma criança que vomita de forma repetida um líquido amarelo ou esverdeado, que é relativamente frequente, é a bilis, mas pode indicar que há alguma obstrução a nível intestinal e principalmente se associar a uma criança que já não consegue fazer cocó há alguns dias, acho que é importante ser observado. E depois percebemos que há outras causas para vómitos sem ser do estômago. Portanto, a associação de vómitos a dores de cabeça significativas é um sinal de alarme. Fígado? Não, a nível cerebral pode ter aí outras complicações e a associação de vómitos a febre alta e mau estado geral. Portanto, estes sinais de alarme ou vómitos com muito sangue. Estes sinais de alarme devem implicar uma observação médica urgente. Tudo o resto é lidar, como eu disse há bocadinho, líquidos aos golinhos, sem forçar, e em princípio a natureza vai ajudar a resolver. E se a natureza não ajudar, a partir de qual é o momento-chave para nós decidirmos que tem que ir para o hospital, tem que ser visto urgente? São estes sinais de alarme quando a criança começa a ficar com sinais de desidratação. Um choro sem lágrimas, os olhos assim parecem mais encovados, uma boca muito seca, aí acho que devem ser observados. Muito bem. Dúvidas temos aqui uma senhora que diz que o filho tem 8 anos e desde o início que tem muitas paragens de digestão, é a Isabel Martins, e normalmente é sempre durante a noite e tem vómitos e diarreia. Isto é frequente, paragens de digestão? Pois, as paragens de digestão até é uma situação que eu atrevo-me a dizer que não existe assim muito bem. É algo pouco definido, é algo mal definido. Agora, situações repetidas de vómitos e diarreia... Tem que ser vistas, acho que implica uma observação em consulta. E não acho que seja uma situação para ir à urgência, acho que a consulta se deve observar. Tudo o que sejam evoluções que não sejam típicas, tudo o que seja atípico, seja porque é muito intenso, ou porque é muito duradouro, ou porque é muito repetido, implica sempre uma observação para tentar perceber se há alguma coisa por trás. Portanto, vómitos e diarreia de repetição, acho que faz algum sentido ser visto. Pode ser só uma maior sensibilidade a nível intestinal, mas podemos ter aí alguma situação inflamatória, alguma situação alérgica, acho que faz algum sentido. Desparasitante, vale a pena dar às nossas crianças? É uma boa questão porque é extremamente frequente e neste momento temos recomendações claras. Desde 2006, a Organização Mundial de Saúde recomenda que não se dê desparasitante, o remédio das lombrigas, por rotina às crianças. Aquela regra que nós tínhamos há uns anos atrás de desparasitar... Era o remédio das bichas. Era o remédio das bichas, exatamente. Nós chamávamos lá em cima no nome. É verdade. O remédio das bichas. É verdade. Então, as lombrigas são as bichas. Já tinha percebido, Jota. Obrigada. Sim. Essa ideia de tomar o desparasitante, o remédio das lombrigas ou das bichas, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, neste momento está fora de moda.
Isto fora de moda deixa-me tão aflita porque umas coisas parece que são verdades absolutamente definitivas da medicina e depois 5 anos mais nada é definitivo. nada é definitivo. Mas, pronto, há um mas. Acabaram as bichas, já não há lombrigas. E agora devo ficar sem saber o que dizer. Não. Relativamente às infecções por esses parasitas, aquilo que se sabe hoje é que são muito pouco frequentes e, portanto, já de si parece pouco justificável tomar esses remédios. Por outro lado, parece que o contacto com os parasitas pode ser benéfico em termos de prevenção de doenças inflamatórias e alérgicas para a frente. E, portanto... É sério? Sim. O maior órgão do nosso sistema de defesa é o intestino. Tem montes de locais. Convém que tenha umas bichas. E tem neurónios. Os nossos intestinos têm neurónios. Tem, sim, senhor. Tem montes de locais de defesa, porque o aparelho gastrointestinal é, digamos, um prolongamento do exterior. E, portanto, nós temos montes de locais de defesa que parece ser importante estimulá-los para regular a forma como o nosso sistema de defesa Portanto, funciona. tem lá assim um puxeiro que até dá jeito. Até pode dar jeito. Por outro lado, há alguns parasitas que o próprio ciclo de vida deles dura 6 semanas. E, portanto, desparasitar uma vez por ano não garante nada, absolutamente nada. Nós começamos o dia a falar da Maria Callas e ela tinha uma lombriga de estimação. Não era de estimação, tinha uma daquelas... Uma ténia? Uma ténia. A ténia agora é muito pouco frequente. Ela, em vez de ter uma cadela ou um gato, tinha uma ténia. Não lhe dava trabalho porque ela viajava muito. Uma ténia, acho que ali com 20 e tal anos, Sim. ela era até assim um bocadinho pouco chunchudinho e depois ficou muito magra e manteve-se magra a vida toda. E graças à ténia. É graças à ténia, graças à ténia. A ténia hoje em dia é pouco frequente. A melhoria das condições higiênicas também tem por base esta recomendação. Diz a lenda que foi um bife tártaro. Pois, a carne mal cozinhada tem maior probabilidade. Mas a lenda, estou a falar da lenda. Não, mas a carne mal cozinhada tem maior probabilidade. A senhora agora cantou sempre muito bem acompanhada pelo bichinho lá dentro. Sem ténia cantava bem. Só há duas situações que se justificam. Só duas situações que se justificam dar o desparasitante hoje em dia. A primeira é quando nós olhamos para a criança e pelas queixas faz-nos sentido pensar que a criança possa ter uma infecção dessas. Ou porque tem aquelas dores de barriga que não se percebe muito bem porquê, ou porque tem uma diarreia crónica, ou porque tem comichão no ânus, que é relativamente frequente, ou na região genital, nas meninas, que também é muito frequente, e aí faz sentido desparasitar. Ou então, quando temos um contacto claro da criança com parasitas. E isto é fácil, a família tem um gatinho, tem um cãozinho, desparasita um animal, que é isso que está recomendado fazer, e vê-se que nas fezes do animal saem parasitas. Aí as pessoas da família devem ser desparasitadas e as crianças também. Tirando estas duas exceções, já não se recomenda fazer por rotina e, portanto, não é a prática que se deve adotar. Deixe-me só, aqui está aqui uma mãe desesperada que diz, por favor, ajudem-me. E é a última questão. É a última. Tenho um bebê de 3 meses e não consegue, portanto, fazer as vezes sozinho. E quando o ajudo, o que vem é super duro e enorme. A minha pediatra não me diz nada, estou em França sozinho, o que é que eu posso fazer? Oh, minha amiga em França sozinha está aqui acompanhada. Vamos lá dar aqui duas ou três dicas. 2 dicas daquelas fulminantes. Para passei tudo. Primeiro, perceber que tipo de leite a criança está a fazer. Se for leite materno, não vamos mexer no leite. Se for um leite adaptado, há leites que faz sentido dar porque ajudam o intestino a funcionar melhor. Okay. Depois disso, nós até aos 6 meses não temos grandes medicamentos, mas pode eventualmente dar-se uma coisa que é um probiótico. Isto não está recomendado oficialmente, mas ajuda a regular a flora intestinal e pode melhorar alguma coisa. Não é uma recomendação científica formal, mas realmente às vezes ajuda um bocadinho. A Ana Marta Rezende tem o mesmo problema também. Pois. O bebé gel, Depois percebermos que as crianças não precisam de fazer cocó todos os dias. Portanto, as crianças podem ficar até 3, 4 dias sem fazer, desde que estejam confortáveis. Não há problema. Desde que estejam confortáveis. Não. E se forem crianças com leite materno, até ficam até 5 dias sem fazer, sem problema nenhum. Agora, se as fezes forem muito duras, aí faz sentido tentarmos ajudar e pode-se utilizar esses clisteres de bebê em SOS. Acho que faz algum sentido. Se a situação se mantiver até aos 4 a 6 meses, depois com a introdução dos alimentos, tentar reforçar a ingestão de fibras com os legumes verdes e a partir dos 6 meses há laxantes pediátricos
para uso pediátrico que se podem utilizar e que funcionam muito bem, servem para reeducar o intestino e é uma situação que tem grande probabilidade de voltar de melhorar por si. Não esquecer também a água, que é muito importante. Muita água e muita fralda para Bem, mas se for, como tem 3 meses e se estiver a tomar o leite da mamã, tem água toda suficiente. Em princípio não precisa de água, mas se for outro leite, para ter fezes duras é mais provável que seja outro leite. Mas... Minha amiga, espero que tenha ficado esclarecida. Daqui para a França não há problema nenhum. Nós mandamos recados para todos. Um grande aplauso para o doutor. Muito obrigado, boa viagem para si.